Boa noite, irmãos. Que bom que estamos aqui nesta noite para juntos louvarmos ao Senhor. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Agora no capítulo 3 do livro de Marcos, que nós temos lido e aprendido, nos últimos meses, as pregações do pastor. Já passamos desse capítulo, mas eu quero retomar hoje o pensamento lá no capítulo 3, a partir do versículo 33. Algo interessante é que nós, ao longo desse mês, qual é o tema central que a gente está trabalhando aqui nos cultos? É a família, né, irmã Graça? E nós falamos muito sobre a importância da família, sobre o nosso dia a dia, no nosso lar, em algumas ocasiões. Mas hoje eu queria trazer aos irmãos reflexões sobre a família de Deus, A família que Deus cria e estabelece através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, como a gente acabou de cantar, Nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos ser chamados filhos de Deus por meio desse sacrifício de Jesus, que nos dá uma herança, uma co-herança com Ele. Por isso, e quem estabelece, quem é que diz que a partir da salvação nós somos filhos de Deus? O próprio Jesus, aqui no capítulo 3. Vamos ler agora. Marcos 3:33. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos?
e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E interessante que ao longo da Bíblia nós vamos encontrando vários outros trechos, outros versículos, em que os apóstolos que sucederam a Cristo, né, no ministério aqui terreno, continuam ensinando o povo a respeito da família de Deus. E lá em Gálatas, por exemplo, o autor diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Romanos, o apóstolo Paulo diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna os filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Efésios, diz o seguinte, no capítulo 2: portanto, vocês já não são... Eu já li esse não, desculpa. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Interessante que ao longo de toda a Bíblia, os apóstolos, o próprio Jesus vai falando que nós somos, a partir dele, filhos de Deus, portanto somos uma família. Paulo também, quando vai falar a Timóteo, ele falando sobre como deve ser o trato na igreja, ele diz: olha, trate os mais idosos como fosse seu pai, né? As senhoras como fosse sua mãe, as jovens como fosse sua irmã. Ou seja, a própria comunidade de Cristo, né? A própria igreja é uma família. E mesmo aqueles que podem não ter no mundo uma família ajustada, talvez, ou nunca tiveram um amor de um pai, de uma mãe, de um irmão, na igreja, nessa comunidade, com pessoas imperfeitas, como todos nós somos, ele pode encontrar pessoas com as quais vai conviver, vai viver e vai crescer em unidade, buscando a santidade em Cristo Jesus. Então, agradeçamos a Deus por essa família também que Ele nos dá, né? Que não importa se é aqui, às vezes a gente tem que viajar, vai para outro canto e encontra lá também uma família, né? Que bom que Deus nos dá essa bênção de pertencermos à sua família. E vamos agradecer a Ele também, porque um dia na eternidade vamos viver com Ele e junto com essa família, né? Adorando a Ele eternamente. Oremos. Senhor, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos traz aqui, à tua casa, para juntos adorarmos ao Senhor, engrandecermos o teu santo nome, Pai. Te agradecemos por essa família que é o teu povo, espalhado ao redor da terra, Pai, homens, mulheres, crianças, de todas línguas, raças, nações, pessoas de diferentes culturas, diferentes pensamentos, Pai. Mas que um dia conheceram a mensagem do Evangelho, conheceram a Jesus Cristo, aceitaram o sacrifício de Jesus e confessaram o seu nome como Salvador de suas vidas, Pai. Dessa forma, essas pessoas se tornaram filhas do Senhor. E somos gratos porque podemos contar uns com os outros para crescimento mútuo, para aprendizado, também para correção quando necessário, Pai. Somos gratos pela tua igreja, por essa família que o Senhor nos concede. Que o Senhor esteja abençoando essa comunidade local aqui, que possamos crescer como uma família, Pai, unidos, buscando um objetivo comum, e que teu santo nome seja glorificado neste lugar, que as pessoas que estão aqui neste bairro, Pai, possam chegar também aqui, possam ouvir a tua palavra, Pai, possam ser edificadas, ter seus corações quebrantados pelo mover do teu Santo Espírito. Abençoa o restante desse culto, Pai, tudo que for feito aqui seja para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.
Se os irmãos puderem ficar em pé, vamos ficar em pé para cantar Deus de milagre. Aquele que fez um milagre na vida de cada um, né? Quando nos salvou, né? Nos libertou da morte eterna. E assim estamos aqui em família, né? Quem é esse que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é esse que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Meu Deus
Irmãos, vou convidá-los a abrir. Eu já citei esse texto hoje, mas não li. Vamos ler juntos lá em 1 Timóteo. Nós estávamos falando sobre a família de Deus. E essa família é um trato, né? Uma forma de agir. 1 Timóteo 5. Interessante, eu não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas diz assim: os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Mas vocês têm um título assim, semelhante? Uma coisa interessante que eu sempre ouvi de vários homens de Deus é que a Bíblia ela traz deveres e ordens de várias maneiras. E aqui, especialmente em Timóteo, Paulo está dando exemplos e ensinos para um homem que era um pastor de uma igreja local. Mas se nós pararmos para pensar, nós todos, enquanto crentes, nós temos os mesmos deveres de Timóteo. Existe um termo chamado sacerdócio de todo crente. Nós temos aqui na nossa igreja um pastor
e o papel dele é muito importante para a igreja, na condução do seu povo. Mas todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus de nas nossas vidas, e enquanto comunidade também, agirmos seguindo os preceitos de Cristo e o exemplo de Cristo. E o exemplo que Paulo coloca aqui para Timóteo é o exemplo que nós todos, sendo pastor ou discípulo, devemos seguir. E é por isso que ele diz assim, no capítulo 5, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs, com toda pureza. Aí ele continua depois, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, e assim ele segue. Mas o que eu quero deixar o exemplo para nós é que na nossa vida, né, enquanto cristãos, possamos respeitar uns aos outros, agir de forma a honrar, né, todos, e que esse exemplo de vida familiar dentro da igreja possa também ser um exemplo de amor a ser visto pelos que estão fora, né? Eles possam ver isso em nós. Irmãos, só um aviso, como eu tenho feito aí, fiz na última vez que estive aqui dirigindo, nós estamos com a caixinha ali de oferta, ali atrás. Esse é um costume da nossa igreja, de ofertar, né, especialmente aqueles que são membros. Sinta-se à vontade para que quem quiser fazer isso hoje. A oferta ela faz parte do culto e da adoração a Deus, né? Então a gente vai cantar agora mais um louvor, e nesse momento, se alguém quiser aproveitar para a oferta, pode depositar lá. Em seguida nós vamos ter a ceia. Fica em pé para a gente cantar esse louvor que fala do alto preço que o Senhor pagou por nós lá na cruz, e em amor ao que Ele fez por nós. Nós devemos estar sempre obedecendo ao nosso Deus, querendo estar fazendo a vontade dEle, por amor e obediência, né, ao nosso Deus. Quando você olhar para seu irmão, lembre-se disso. Por isso aqui não pode ter discórdia no meio do povo de Deus, né? Porque quando a gente olha o preço que o Senhor pagou, a gente não pode ficar com nenhuma desavença, nenhuma falta de comunhão, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Essa música é coisa para a gente parar para pensar. Olhe para seu irmão quando cantar essa música. Pelo menos nesse momento, quando você fala para ele, né? Eu sei que foi pago, meu irmão, alto preço. Olhe para ele quando cantar isso. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor.
estamos em tua casa, rendendo graças ao teu nome, reconhecendo, ó Deus, o que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário. Te agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade que temos de te servir, também por nossos bens, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado o pão de cada dia. Te agradecemos pelo trabalho. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Deus, porque podemos devolver ao Senhor tudo que o Senhor, uma parte do que o Senhor tem nos dado financeiramente, e que possamos fazer bom uso, ó Deus, do que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Deus, que a tua igreja use com responsabilidade, ó Deus, os recursos que o Senhor tem dado a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Um problema psicológico às vezes tem esse. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 é o texto que tradicionalmente a gente utiliza aqui sobre o assunto. É bem instrutivo e acho que muita gente já tem de cor. E a gente, só para lembrar, né, a gente pode associar com tranquilidade esse texto com a família cristã, né, porque aqui realmente nós temos o lembrete de Jesus, de que todos nós, lembrete da recomendação de Jesus, de que todos nós devemos lembrar desse ato da parte de Deus, por intermédio de Cristo, que nos torna realmente família de Deus, por meio da morte, do sacrifício de Cristo, né? E o texto está lá em capítulo 11, e a partir do versículo 23, quando o apóstolo Paulo ensina aos coríntios, mais uma vez, né? Eu recebi do Senhor que também vos entreguei, já havia sido ensinado isso, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E aí o apóstolo completa, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa morte, conforme a gente já viu aqui em alguns textos, foram isso, que faz, né, que traz o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Ainda que toda a criação, de um certo sentido, possa ser tida ou ser considerada filho de Deus, né, ou filho de Deus, porque tudo foi criado por Ele, mas nesse sentido de família, essa filiação só é possível pela palavra de Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus. Aqueles que creem nele fazem parte da família dele. E isso talvez torne em alguns momentos um momento difícil, né, para algumas pessoas de aceitarem e compreenderem isso. Mas é o que a palavra diz. Então, o sacrifício na cruz, que hoje nós, por conta da ordem dele, celebramos, né, fazemos esse rito, mas por lembrança, mas naturalmente todos devemos lembrar sempre desse sacrifício que foi poderoso para nos salvar dos nossos pecados e nos fazer ingressar nessa família. Os elementos são o pão, que Jesus disse que foi entregue, né, o corpo dele foi entregue e é representado pelo pão por nós. É bem interessante a gente ressaltar, é dado por vós, é por conta de vocês, é por sua causa, é por culpa de vocês. A responsabilidade é de vocês. Olha só aí o que Jesus está dizendo, né?
A responsabilidade é de vocês. Eu não tenho culpa, mas foi por vós que foi feito isso. Vocês estão sendo alvo da graça de Deus. Então é a graça de Deus mais uma vez manifestada aí, pelas palavras de Jesus. É por conta de vocês, né? E o sangue dele forma agora essa nova aliança. Não mais os discípulos deveriam se preocupar ou se ocupar com os sacrifícios de animais ou aqueles ritos que eram feitos com sangue de animais, mas o sangue dele que foi derramado, segundo outros textos, de uma vez por todas. Não mais haveria necessidade de repetição, porque o sangue dele é suficientemente puro para tirar o pecado do mundo. Então, isso era uma coisa muito valiosa. Demonstrei a graça de Deus por nossa causa. Então, é uma coisa que a gente não pode desprezar. E fico pensando, depois a gente olha outros textos, né? Puxa, se o povo de Deus enfrenta tanta dificuldade, né? Com tanto sacrifício e tal, e diante de Deus também, Deus exige certos padrões. Imagine aqueles que rejeitam o Senhor, né? Como será a exigência dessas pessoas e como será o juízo delas. É muito difícil para a gente aceitar. Por isso, então, enquanto pudermos, a gente tem de ser testemunhas aqui. E portas abertas, se é que precisa de portas, né? Para realmente que as pessoas tenham a oportunidade de enxergar, de ouvir a palavra de Deus enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento que não haverá mais essa oportunidade. Então, estamos aqui completamente de portas e janelas abertas para isso. Então, nós vamos aqui, acho que Daniel pode vir ajudar aí. Nós vamos fazer o protocolo tradicional. Aqui embaixo. Outra vez quem foi Melinda, não foi? Oi, Melinda, pode vir de novo para ajudar aqui na cerimônia? Já vai ajudar. Então já vem equipado ali. Ajeita a roupa aí. Roupa da menina. Ok, pode vir para cá, você vai ajudar. Vem para cá, por favor. Melinda? Aqui, ó. Fica aqui com o irmão Daniel, seu tio. Está preparado, armado até os dentes. Ok, então nós vamos dar graças aqui pelo pão, né? Tá aqui nesse... Então Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que temos de poder nos reunir aqui. Agradecemos pelo pão que será distribuído, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue por nós. Nós aqui somos culpados por conta dos nossos pecados, mas o Senhor, pela sua graça, pelo seu grande amor, se entregou em nosso favor, pagando o preço em nosso favor. Nós agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel vai distribuir aí, Melinda vai devagarzinho aí na frente, um a um, fazendo aí a... Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar.
Obrigado. Muito obrigado. Faltou alguém? Então, conforme as palavras do Senhor, né, ele deu graças, mostrando aí o simbolismo, né, que se representa o pão que estava sendo distribuído e que simbolizava a entrega dele, o corpo dele, que padeceria grande sofrimento, como o pão também, para ser formado, o trigo padeceu grande sofrimento, né, foi moído, foi bem machucado mesmo, então tem um simbolismo bem significativo. E assim foi o sofrimento de Jesus em nosso lugar. Então, em lembrança desse grande sacrifício, a gente come do pão em memória dele. E o texto diz que, da mesma forma, ele deu graças pelo cálice, disse que era a nova aliança no sangue dele, né? E devemos fazer isso em memória dele. Do mesmo jeito, aquele sofrimento que trouxe dor, que trouxe grande sofrimento para ele, também trouxe derramamento de sangue. O sangue dele foi vertido até a morte, de modo que, e agora, esse sangue que é derramado é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que, né, nos resgata realmente, e por meio desse derramamento, por meio desse sangue, nós somos perdoados. Então, aqueles que realmente alcançaram essa graça por meio da fé em Cristo, né, então são convidados a participar. Então, nós vamos dar graças também pelo cálice. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos, celebrando este grande momento, esse sofrimento, a morte do Senhor Jesus, conforme a ordem dele mesmo, lembrando como foi importante para nós, em nosso favor. Agradecemos pelo cálice que será distribuído agora entre os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça traz vida perenal, oh Cristo perdoado, boa noção real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Então, conforme o texto nos diz que ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar nesta noite celebrando esta grande vitória
que veio por meio do Senhor Jesus, a morte dele, triunfante contra as investidas do maligno de querer impedir a salvação daqueles que escolheste. Nós agradecemos por este amor ter nos alcançado e assim podemos nos alegrar com a grande salvação que nos foi dada e com a esperança de vida eterna. Fortalece o teu povo, ó Deus, para que permaneça firme neste grande propósito e proclamar esta salvação que veio por meio da morte do Senhor Jesus até a vinda dele. Em nome dele oramos. Amém. Então, vamos fazer o recolhimento? Vamos ficar em pé para a gente continuar louvando o Senhor. Maravilhosa graça que ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma a vida eterna em paz. Tendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Amém. Podem sentar. Ontem à tarde nós tivemos uma programação aqui com as crianças. Nós tínhamos bastante crianças, mas hoje duas que estavam ontem ensaiaram para cantar. Vem aqui para a gente cantar? Pode vir. Giovanni e Melinda e Sofia estavam presentes, né, aqui. Aí eles cantaram ontem e hoje a gente vai ajudar, né? Porque ontem tinha mais, hoje tem. Vem pra cá, pra Sofia cantar também. Aproveita. Ela estava ontem aqui. Vem, Juju, pode vir. Você não estava ontem aqui, nós sentimos sua falta, mas fique aqui também, tem problema não. Né? Porque depois a gente aproveita e ora por elas. Hoje é o dia que as crianças assistem todo o culto, né? Que elas vão reconhecendo como é bom, né? Estar com a igreja louvando ao Senhor também, juntos, né? Então nós vamos cantar a nossa música de ontem. Vamos lá. Vamos fazer uma lembrança da letra. Lembrar, eu acho que todos os irmãos, acredito que já sabem desse versículo, porque é um versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Onde é que fica? Não, peraí, vamos ver. Onde é que fica? 1 João 1:9. 1:9, muito bem. 1 João 1:9. Então, ontem as crianças aprenderam sobre falar a verdade, sobre não fazer chantagem e saber que Deus é um Deus perdoador, né? Quando a gente erra, pede perdão ao Senhor e Ele perdoa e a gente não peca mais. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele
te agradecemos, Senhor, por essas crianças que estão aqui nesta noite em tua casa, participando do culto, Pai, louvando ao Senhor, engrandecendo o teu santo nome, junto com os demais irmãos. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar o ministério com elas aqui na igreja, as professoras, todos os envolvidos, Pai. Te agradecemos pelo tempo que elas tiveram ontem aqui, de aprendizado da tua palavra, uma linguagem própria para elas, também de louvor, adoração, e também um tempo de brincadeiras, Pai. Te agradecemos por cada um que pôde estar aqui, também pelas que estão hoje, Pai, que o Senhor cuide de sua saúde, que elas possam crescer saudáveis, Pai, em todos os aspectos, e que também possam desde cedo conhecer o Senhor Jesus, confessar ao Senhor como Salvador de suas vidas, Pai. Que elas possam crescer, caminhando, Pai, nesta vida contigo, e que possam ser abençoadas e frutificar. Que o Senhor também abençoe suas famílias, seus lares, que elas possam crescer em ambientes saudáveis, Pai, e que suas famílias também possam ser modificadas a cada dia para viverem mais a semelhança de Cristo. E pedimos também pela pregação que ouviremos neste momento, que o Senhor esteja abençoando o pastor, que a palavra pregada aqui possa ser edificante para esta igreja, Senhor, para todos que vão ouvir, e que também nos mova a vivermos mais parecidos conforme o Senhor deseja de nós, Pai, com mais santidade e obediência à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então a gente pode, quem puder, temos luz aí, né? Quem puder acompanhar na sua própria Bíblia, pode abrir no livro de Marcos, capítulo 6. Ele tem texto que a gente vai iniciar. Deixa eu ver que fique bem claro. Nós vamos dar início apenas nesse texto. É um texto que, apesar de curto, vai exigir um pouco mais de nós. Pelo menos exigiu de mim. Então, está exigindo de mim. Então eu prefiro a gente fazer em parcelas, para não deixar uma coisa muito extensa para os irmãos e para mim também, né? Então vamos iniciar. Estranho, né? Não. Vamos seguir. Ok. Então, capítulo 6 de Marcos, a gente vai seguindo, né, a sequência aqui do livro de Marcos, à medida que for possível. E a gente vai extraindo aqui algumas lições e tentando compreender um pouquinho daquelas coisas que aconteceram nessa época lá. Capítulo 6 de Marcos diz assim, o texto: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Grande Deus, agradecemos pelo que está disponível para nós, a Tua palavra, que nos ensina, que nos traz o caminho a seguir. Agradecemos pelas informações que temos registradas em Tua palavra, que traz admiração pela Sua obra, pelo Seu plano, pela obra do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a pôr em prática os Teus ensinos. Que nós sejamos mais ouvintes, mais praticantes da Tua palavra. E admiradores do Senhor a cada dia. Adoradores verdadeiros do Senhor. Reconhecendo a Tua soberania e a Tua graça, que já foi derramada e cada dia tem sido derramada em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Show? Obrigado. Basta. Muito bem. Então nós temos o seguinte. As crianças, à medida do possível, vão tentar ficar, né, por aqui para a gente tentar interagir. Vou botar um mapinha aqui daqui a pouco para facilitar aí a imagem para elas também. E a gente tentar ir acostumando um pouquinho essas crianças aqui no meio da gente. A gente já tem visto, ao longo dessas lições aqui no livro de Marcos, Jesus falando sobre o reino de Deus, certo? E nesses ensinos, para esses ensinos, ele tem utilizado muito as parábolas que nós já vimos para ensinar sobre o reino de Deus. E nessas parábolas a gente já viu que Jesus ensinou como é que funciona o reino, como é que ele se inicia, como é o progresso dele, como é que ele se desenvolve, como é que ele vai atingir, né, o seu apogeu, o seu ápice, né, como ele vai crescendo, o crescimento desse reino. Jesus ensinou isso por meio de parábolas. E nesses ensinos, ele foi explicando particularmente para aqueles discípulos que se interessavam. Então, eles recebiam aquela parábola no meio das multidões e, particularmente, eles iam a Jesus e Jesus explicava com mais detalhes. Algumas parábolas eram bem fáceis de compreender. Eles conheciam algumas atividades, que as parábolas são histórias paralelas, que por meio delas você pode fazer um comparativo com a realidade e ali aprender as lições que ela quer trazer. E Jesus ensinou sobre o reino. E por incrível que pareça, o reino de Deus era bem diferente e é bem diferente do reino dos homens. Então toda aquela expectativa que os homens, especialmente os judeus, tinham em torno do reino, do seu estabelecimento, os discípulos começaram a ver que não era nada daquele jeito, não era daquele jeito, era diferente o reino de Deus. Ele não se baseava na guerra, em matar as pessoas, em ter armas letais que matassem o maior número de pessoas, de destruição. Ele tinha uma arma impressionante, poderosíssima, que atingia diretamente o coração, não para matar, mas para dar vida, fazer crescer de verdade, se desenvolver. Ele era aquele reino que, diferente daquele pensamento que até hoje se tem, de alcançar o território dos outros. Eu vou conquistar o território dos outros. E Jesus vai alcançar, mas ele alcança corações em todo o mundo, em toda a terra. Corações que vão ser transformados, sair de uma vida de mal, de pecado, para o bem, para
para o bem-estar, para ajudar, para ser altruísta, para amar. Então esse é o reino dele, que foi explicado por meio das parábolas, né? Esse é o reino do Senhor. E agora, depois dessas histórias que Jesus conta, ele também vai colocar em prática. Ali isso tudo ele estava contando numa região, tem mapa aí? É uma região que toma aqui só para ajudar na parte geográfica da coisa, para facilitar aqui a vida. Eu só achei em inglês, mas tá. Deixa eu ver aqui se... vai descendo aqui. Muito bem. Essa é a região, pode deixar aqui. Se quiser ir sentar lá, está tranquilo. Obrigado. Muito obrigado. Pronto, esse mapinha aqui já dá uma ideia para a gente desses últimos acontecimentos que a gente leu aqui no livro de Marcos. Então Jesus estava usando muito essa região aqui. Eita, quem é que fala em inglês aí? Galilee. Muito bem, tá certo? Aí, quem conhece inglês já conhece aqui como funciona, né? Conhecido aqui no mundo daqui da Copab como o quê? Galileia, né? No português aí, mas está aqui a região mais ao norte. Você tem uma região central, ó, que fica aqui, que é chamada o quê? Samaria, né? E mais ao sul tem uma outra região que também chamava de quê? Muito bem. Não ouvi, mas tudo bem, vocês acertaram. Judéia. Muito bem. Então, né, Jesus andou muito nessa região aqui de Cafarnaum, né? E depois ele teve dificuldades com os ensinos ali naquelas sinagogas e acabou sendo, vamos dizer assim, expulso de certa forma, estava sendo rejeitado, que vinha gente de todo lugar, inclusive os fariseus vinham lá do sul daqui da terra e chegaram lá naquela sinagoga para fazer pressão, para achar um meio de prejudicar e de matar Jesus. Aí ele foi para as beira-mar e começou a ensinar lá, depois pegou um barco e mandou, disse, vai lá na frente, vai andando para lá, para aquele lado de lá. E ali eles foram nesse barco e teve aquela grande tempestade. Depois dos ensinos parabólicos, Jesus coloca eles no mar, vai para lá para ver. Então eles foram. E ali eles enfrentam uma grande tempestade, aprenderam que Jesus é capaz de controlar as forças da natureza. E ali foi um grande aprendizado. Ele disse, quem é este? Quem é este? Esse não é um rei qualquer. Esse não é um rei que pega, só dá ordem lá para os seus soldados para morrer ou matar e fica lá, né? Ele enfrenta e ele domina e ele controla aquilo que é incontrolável pelo homem. E ele diz, esse rei é diferente, né? Começa a mostrar a identidade dele, né? São aspectos da identidade. Depois, e é uma coisa que é temerosa, que é a força da natureza. Você olha aí, recentemente, na nossa região aqui, até próximo de nós, a nossa cidade mesmo, nessa região aqui, tem sofrido com aquelas fortes chuvas, e você vê que o homem não consegue sustentar um morro que está descendo lá, desabando, você não consegue sustentar. Vem realmente do desastre mesmo. Então são coisas temerosas e que ele enfrentou e venceu. Quando chega do lado de lá, encontra uma outra coisa muito temerosa também. O temor, o medo que produz, que era um homem endemoniado, e esse demônio não era tão simples, que era uma legião, eram muitos, e ali causava um terror naquela região, quando atravessa lá. Essa região aqui, ó, já era uma região gentílica, já era uma região que é habitada por gentios, estrangeiros em relação aos judeus, né? E ali ele vence, né? Redundância, né? É para ver se vocês estão atentos aqui, né? Bate o olho lá e volta bem rapidinho, certo? E muito bem, aí agora, quando ele volta de novo para essa região aqui de Cafarnaum. Aí ele encontra uma outra coisa que causa grande temor, que causava grande temor, que era a doença daquela mulher que sofria de hemorragia. Todo mundo tem medo de doença. Quando tu tem uma doença, já corre para o médico, fica preocupado, alguma coisa assim, né? É uma coisa temerosa. E a outra situação que ele enfrentou foi a morte. Aí esse é o terror dos terrores, né? Então, todas as coisas, de um certo sentido, que geram grande temor, ele venceu.
na frente dos discípulos, eles testemunharam as coisas, ficaram assim, né? Boca aberta, né? Com tudo aquilo, né? Como é que esse homem consegue fazer tudo isso os discípulos lá, acompanhando, testemunhando dessas coisas. Muito bem. Lá ele foi rejeitado também aqui nessa região fora, né? E o povo disse, não, nós não queremos você aqui, a gente prefere cuidar dos porcos, vamos arranjar esses porcos de novo, né? Que os porcos caíram, né? Morreram ali. Mas aí aquele homem que foi curado acabou trabalhando aqui, ó, na região de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. Ele testemunhou daquilo da libertação dele nessa região. E Jesus volta lá para aquela região de Cafarnaum, certo? Região de Cafarnaum. E nesse retorno, cura aquela mulher da hemorragia e também revivifica, né? Ou vivifica aquela mulher aquela criança que estava morta de 12 anos, a filha do chefe da sinagoga, Jairo. Ok? Então aqui a gente já vê o ministério de Jesus aí, mostrando o poder que ele tem sobre as coisas que mais causam terror, temor às pessoas. E ele vence. A partir do capítulo 6, Marcos começa a falar um pouco mais o que aconteceu. Ele já sai desse lugar aí. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Bom, todos nós sabemos que Jesus foi conhecido como o Nazareno. Por quê? Porque, apesar dele ter nascido em Belém Então, era nessa região aqui? Não. Era nessa região aqui? Era aqui embaixo? Era. A gente não está vendo, mas era aí, né? Então, Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas não viveu em Belém da Judéia. Ele viveu num lugarzinho chamado Nazaré, que aí já fica na região da Galileia, certo? Então, Jesus sai daqui dessa região de Cafarnaum e vai para a região de onde ele foi criado, certo? Foi criado ali. A infância dele foi em Nazaré. A juventude dele foi em Nazaré. Se ele começou o ministério dele mais ou menos com uns 30 anos, né? Então, olha o tempo que ele viveu aí, até começar a pregar, certo? Então, e agora a gente vê, poucas vezes se fala de Jesus visitando a própria terra. A partir daqui, a gente não vê mais Jesus voltando à sua terra. Ele vem para cá, certo? Então, aqui o texto começa dizendo que ele voltou, se dirigiu à sua terra. E os discípulos, mais uma vez, lembrando que os discípulos têm que ficar vendo tudo o que está acontecendo. Eles eram aquelas testemunhas dos acontecimentos, para mostrar quem era esse rei, como funciona o reino, qual era a missão que eles tinham de desenvolver e assim aprender mesmo com Jesus e ter a confiança, ter a certeza, viram as coisas, ouviram, tinham certeza de tudo que estava acontecendo. Nazaré, nessa época aí, não é a mesma coisa da época atual. Se você for procurar Nazaré hoje, lá naquela região, ela é uma cidade já mais organizada, bonita, né? Já tem muitos turistas. Por quê? Porque Jesus viveu ali. E os cristãos do mundo todo acabam, quando vão fazer aquelas viagens de peregrinação, de conhecer a Terra Santa, aquela coisa toda, eles vão para Nazaré também. Então Nazaré é uma cidade já bem diferente daquilo que era. Então ninguém pode fazer uma comparação, olhar o texto aqui e olhar a cidade como é hoje. Tem que olhar como era antes. Então, só para ter uma ideia, a Bíblia fala um pouquinho de quem era Nazaré. Primeiro, no Antigo Testamento não se fala dela, né? Assim, pelo menos explicitamente. Segundo, o outro texto que é bem claro sobre Nazaré é Natanael, um dos primeiros discípulos que é chamado por Jesus. Ele é convidado pelos irmãos, né, por outros que já foram convocados, e disseram assim: olha, encontramos Jesus o Nazareno, é aquele de quem, né,
se falou no passado que viria o Messias. Então, começaram a fazer a divulgação acerca de Jesus e colocaram uma característica de Jesus. É o Nazareno. Ele é de Nazaré. Ele é conhecido de lá. Ele vem de lá. Passou a infância toda, a juventude toda lá. E agora está aqui, ó, se manifestou como o Messias. Aí Natanael, príncipe de Deus, chega e diz o quê? Quem que lembra da história? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? De Nazaré não vem coisa boa não, rapaz. O Messias não é de lá não, vocês estão enganados. Enganaram vocês. Isso é fake news. Então, já você, com base nisso, ele até confirma. Olha, eu não estou falando à toa. Olhe os textos do Antigo Testamento e verifique se de lá tem algum profeta famoso. Se tem alguém importante que veio de lá. Então, Natanael já mostra quem era Nazaré naquela época, para nós entendermos hoje. Então, Nazaré não era uma cidade, mas Jesus veio como criança, né, humilde, já veio perseguido desde quando nasceu numa cidade também pequena, que não era muito expressiva, Belém, e acabou vivendo numa cidade também sem nenhuma fama, Nazaré. Se fosse um rei, então, nasceu lá em Jerusalém, como os magos foram primeiro lá, né? Vamos lá em Jerusalém, que é a capital, lá o rei deve estar lá, no palácio. Deixa que estava em Belém, numa manjedoura, né? Então Deus vai usando as coisas diferentes daquilo que os homens esperam. E ele cria uma maneira bem humilde de fazer e acaba surpreendendo com aquela humildade, aquela simplicidade, e ele acaba mostrando que o simples acaba suplantando aquilo que é grandioso, que tem muita ostentação. E Jesus nasceu, viveu nessa cidade aqui e foi para a sua terra. Agora imagine ele passando a infância dele e a juventude. Você acha que ele não era conhecido? Se a cidade era pequenininha, cidade bem pequenininha, vocês sabem quem é do interior, cidade pequena, sabe que as pessoas acabam se conhecendo ali. Quando ele chega agora, até os habitantes de lá já sabiam, isso aí não é o carpinteiro? Já sabiam que ele tinha uma certa profissão. Aqui é o que a gente encontra, que é como se ele tivesse trabalhado com o pai, José, né? E aprendeu ali daquele ofício, ou trabalhava junto, ou trabalhou sozinho depois, não tem esses detalhes, mas associa rapidamente a profissão do pai, ou dele mesmo, quando da juventude. Você é um carpinteiro? Sabia os nomes dos irmãos. Tinha os irmãos aqui, já o nome: José, Simão, que mais? Tiago e Judas. E tinha mais as irmãs. Vocês não colocaram no registro, não é registrado aqui o nome de cada um. Mas os nomes dos irmãos são registrados aqui. Então eles conheciam a história de Jesus, num certo sentido. Sabiam de uma atividade laboral que ele tinha, era o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro. Então já tinham uma associação com Jesus, foram 30 anos naquela região. As irmãs viviam por ali. Os irmãos tinham os nomes bem claros ali, eram bem conhecidos. Então imagina aí Jesus conhecido naquela cidade, sem grande expressão, apesar de os nomes serem conhecidos. Mas ele saiu no início ali, vai para a região de Cafarnaum, onde realmente... Então aqui você tem uma certa distância, né? Talvez daqui para lá